Pois é, isso é uma história bem estranha na minha vida, porque eu realmente não tenho nenhuma outra lembrança a não ser esse desejo de ser ator. Até porque eu não tenho muita referência, né? Assim, minha família não temos, nós não temos nenhum artista, né? Não tem atores, eu não sou de uma família. é, é, Meu pai é militar, minha mãe é ascendente alemã, minha mãe vindo do Rio Grande do Sul, meu pai pulando de lugar em lugar. E quando eu em São Vicente, eu acabei nascendo em Santos e criado em São Vicente, e me contam isso, né? Que quando eu tinha 2 anos, no maternal, todo mundo na classe perguntava qual era o seu desejo, eu falei que eu queria ser ator. Muito estranho, né? Uma criança que mal conseguia falar, não era nem alfabetizado, e todo mundo riu, me lembro dessa. Não tenho essa lembrança, mas por coincidência, a minha professora, que era professora do maternal, depois foi do meu jardim da infância, é uma amiga de família até hoje, e ela tem essa memória clara. E quando eu fui para o pré-primário, devia ter 5 anos, eu fazia as peças na escola, eu fazia tudo, sempre, nunca tive outro desejo. E eu era tão focado nesse desejo que todo mundo achou que era uma brincadeira que ia passar, né? Assim, achava que isso ia passar, mas nunca passou. Já choveu e as ruas refletindo vão se encher de estrelas como o rio. Faz escuro, mas tudo brilha tanto que eu vejo nosso amor em cada curva do caminho. Quando eu era muito pequeno, eu lembro que a primeira coisa que eu assisti foi uma adaptação do Quebra-Nozes para teatro. Eu fiquei no Municipal de Santos, eu era muito pequeno, muito jovem, eu fui com uma amiga de família, e eu fiquei muito impressionado com aquela história, me elevou assim. O teatro sempre me deu essa capacidade gigantesca de me tirar assim. Eu acho que o teatro, o cinema ou a televisão, quando ela tem a capacidade de fazer você desaparecer, né? Quando você não está mais no seu estado normal, você desaparece, você só acorda horas depois, quando o espetáculo acaba, quando o filme acaba. Então eu acho que isso foi me pegando. Claro, como um garoto de Santos, a minha grande influência era o que acontecia na cidade, né? Então, assim, os espetáculos estreavam muito em Santos antigamente. Era uma rota cultural. Eu lembro muito de assistir o Fagundes em Santos, assistir a Companhia Ser, né, do Fagundes, assistir os espetáculos do Abujamra. Com 13 anos, quando eu fui ao Sesc, já era uma necessidade gigantesca que eu tinha de fazer um teatro um pouco mais adulto, assim, por incrível que pareça, assim, porque eu via essas pessoas. Eu tinha um amigo aqui em São Paulo, chamado Marcos Azevedo, que ele inclusive é ator também. A gente vinha muito para cá para assistir espetáculos. Então, com 12, 10 anos, a gente ficava na casa da tia dele aqui no Paraíso, e a gente era rato de teatro. Então eu vi muitos espetáculos com a Anissete Bruno, com o Paulo, ali no Teatro Paiol, O Beijo da Mulher-Aranha, com o Rubens Correia. Eram coisas que a gente corria atrás. Os espetáculos do Antônio Filho, aqui no Sesc Anchieta. Isso é gente garotada mesmo. Eu fico pensando, hoje em dia, uma pessoa de 12, 13, 14 anos é muito, por mais que tenha internet, né, por mais que tenha tudo isso, é muito focado em outras coisas. A gente já queria muito aquilo. Eu queria muito aquilo. E quando ele não podia, eu ia sozinho e pegava a autorização dos meus pais para poder assistir espetáculos. Eu não pagava por espetáculo nenhum. Ia na cara de pau, pedia ingresso e me deixava. Acho que deviam achar estranho. Aquela criança de 10, 11 anos pedindo para assistir espetáculo. Muitas vezes era meio impróprio, mas eu ficava amigo de todas as bilheteiras de São Paulo. Todas me conheciam, gente. Eu assistia as temporadas todas. E com ele no céu, meus passos sobre nuvens e luas e sóis, e é tudo por dentro, é um sonho feliz, mas há algo real, nós dois, mas há algo real pra nós dois.
Eu acho que eu tive alguns primeiros mestres, assim, né? Acho que essa coisa, quando você falou do Sesc de Santos aos 13 anos, a Valdiris Bruno, que era diretora na época, a gente fez Morte e Vida Severina, e ela que me colocou para ler Stanislavski, ler Grotowski, ela era uma atriz que ela tinha feito o Cemitério de Automóveis aqui em São Paulo, ela tinha uma vivência de atriz profissional, trabalhando com grupos profissionais, então ali foi uma história forte. A Neide Veneziano, quando eu fiz o noviço, foi um segundo curso que eu fiz, que era a abertura do Teatro Sesc de Santos, e que eu tive o privilégio de fazer esse curso com não sei quantas centenas de pessoas e ganhei o papel principal para fazer o noviço. A Neide Veneziano era minha professora na época que eu também estava fazendo o Carmos, que era Conservatório de Arte e Música com especialização em teatro. Ela foi muito importante para mim, o jeito como ela lidava didaticamente com as coisas. Quando eu vim para o Antunes, eu estava fazendo um noviço, né? A gente foi para um festival de São José do Rio Preto e eu acho que ele assistiu um pedaço do espetáculo. Então eu tinha a possibilidade, no festival tudo meio mudou na minha cabeça. Eu tinha 16 anos e eu vi o Ulisses Cruz, eu vi o Gabriel Vilela, eu vi os espetáculos do Antunes. E aquilo ali me deu uma desbaratinada. Eu achei que era hora de sair de Santos, de sair do grupo. Eu me lembro até que todo mundo achava muito precoce minha ansiedade de sair do grupo de Santos, já que eu estava fazendo o noviço. O noviço era um sucesso, era o primeiro grande trabalho do grupo, direção da Neide Veneziano, no Sesc, e eu já querendo vir para São Paulo com 16 anos. Mas, por causa desse trabalho, me apareceram alguns convites para audicionar para o Ulisses Cruz, para o Despertar da Primavera, que ele iria remontar. Eu tinha visto no festival, tinha ficado encantado, e a audição era no Centro Cultural Vergueiro. Eu estava estudando também para a possibilidade de fazer IAD, e eu vim encontrar o Ulisses para uma conversa de Santos e no Centro Cultural Vergueiro, só que eu não sabia, era nos Porões. Por uma coincidência, futuramente eu cheguei a fazer um espetáculo lá, que era o Concílio do Amor, mas eu não entrei nos Porões do Centro Cultural. Eu procurei as salas e as pessoas falaram: olha, no Ulisses Cruz a gente não sabe quem é neste momento. Daí eu fui num teatro, fui no outro, já estava vindo de Santos para lá. O nível de frustração era enorme. Nessa época não tinha celular, não tinha como se comunicar. Então eu já estava em São Paulo. Eu vim visitar um amigo meu ali que ele morava ali na Major Sertório, do lado do Sesc Anchieta. Quando eu chego no Sesc Anchieta, tem uma fila enorme. Daí eu pergunto nessa fila o que é. Daí ele falou: não, hoje é audição para a companhia do Antunes Filho. Eu falei: audição para a companhia do Antunes. Eu vim para conversar com Ulisses Cruz. Estou balançado em vir para São Paulo, tenso, com medo de ir para a ECA e acabar, ou a IAD, acabar repetindo uma coisa que eu já estava fazendo lá, que era o Carlos, e achar só mudar de endereço e não de experiência. Eu achei que aquilo era uma espécie de chamamento, assim. Eu tinha um professor meu, muito importante na minha vida, que se chama Renato de Renzo, que ele tem um trabalho até muito importante com um grupo que ele chama Tantan, ele em Santos, né? Ele fez a Rádio Tantan, ele conseguiu ter um trabalho muito de ponta, fechando vários sanatórios, colocando as pessoas especiais e com alguma diferença, né? Os ditos pessoas loucas, ditos pessoas tantãs, às vezes muito mais saudáveis, muito mais sãs do que nós mesmos. Ele estava nessa época no CPT fazendo cenário e figurino para um grupo paralelo. Eu lembro que eu subi até o 7º andar, abriu a porta do elevador, eu olhei e o Renato falou: toma ficha, faz uma inscrição, decora e entra na fila. Eu vi que tinha que ter uma cena de 1 minuto, procurei um amigo lá na fila mesmo, a gente fez 1 minuto de comédia. Eu tinha um noviço, eu fiz 1 minuto de comédia, tinha 1 minuto de drama. Tinha uma coisa decorada que era uma coisa do Naum Alves de Souza, acho que era um beijo, um abraço, um aperto de mão. E fiz. Eu vi as pessoas saindo e eu ficando. Daí acho que nos últimos 10 eu descobri que eu estava na companhia. Era um homem bem no quarteirão, não crente, nem rapaz,
e acho que isso foi uma sexta-feira, daí na segunda eu tinha que estar na companhia, saindo às 8 horas da manhã. Então, assim, me deram essa notícia, ó, segunda-feira, 8 horas da manhã, começa. Daí eu falei, mas vem cá, eu sou de São Vicente, Santos, tem que falar com os meus pais. Se vira, o problema é seu. Você veio pra cá, você quer, então fique. Entendeu? Quem foi apressado, quem fui eu estava na fila. Então, ele falou, cara, tudo bem, também foi o começo de uma autodesvalorização, de um desaparecimento do ego, que quando você entra numa companhia, quando você tem 16 anos, quando você faz noviço, quando você está na faculdade, quando você está estudando, você acha a última bolacha do pacote, né? Eu fiz o noviço, eu era protagonista, eu com 13 anos fui escolhido para estar no Morte Vida Severina, eu tinha muita facilidade de fazer comercial, então fazia muito comercial de televisão. Quando eu fui para Antunes, era assim, não pode, então tá, tchau, já era, não precisamos de você, para nada, você que precisa da gente. E quando eu entrei naquela segunda-feira, eu lembro que foi tudo muito rápido, eu tive que falar com os meus pais foram muito bacanas comigo. Eu talvez não seria com um filho meu com 16 anos que vai botar uma mala nas costas, tchau, vai para São Paulo, apesar de ser perto, era longe, era uma grande mudança. E às 8 horas da manhã, naquela segunda-feira, eu entendi o que seriam os próximos 3 anos de muita dificuldade. E assim, foi muito difícil, não foi fácil, foi muita tristeza, assim, destruiu, acho que tudo aquilo que eu acreditava de real e de glamour e de brilho de uma profissão. Ou seja, foi algo essencial para você realmente saber se era isso que você queria fazer. Eu acho que, assim, tem uma frase do Chekhov, da Nina, no terceiro ato, que eu acho lindo na Gaivota, que ela fala assim, que ela tem um sonho, né, de ser atriz em Moscou, enfim, ela fica fascinada, e ela quer o velho teatro, ela vai atrás do Trigorin, que é o amante da mãe do Treplev, e ela volta depois no terceiro ato, toda triste, amargurada, e não perdeu aquela pureza, e ela fala uma frase que eu acho fundamental, ela fala que o importante nessa profissão não é a glória, não é a fama, não é aquilo que ela acreditava, que o importante dessa profissão é você saber perdurar, né? Saber permanecer. O Antunes, ele me deu essa sensação de que eu conseguiria resistir a essa profissão, apesar de todos os nãos, assim, que eram nãos diários, né? Não, assim, eu via os colegas todos sendo mandados embora diariamente. Chegava do meu grupo, tinha -2, assim, depois eu chegava, tinha -3, daí eu mudava de grupo, ia para um outro grupo, daí o meu projeto terminava, ia para um outro projeto de pesquisa, era sempre uma pesquisa eterna. Eu tinha muito medo dele, assim, ele aparecia no lugar e eu via que o lugar se transformava, então esse lugar que você deposita do diretor temido, né, assim, eu senti o cheiro do cachimbo dele no lugar, eu já congelado, assim, e com essa sensação, assim, uma enorme sensação de querer ser aceito, uma enorme sensação de querer agradar. E, ao mesmo tempo, tentar com 16 ou 17 anos, já na época, ler a dialética, ler a metafísica, ler Shakespeare. Muita coisa eu hoje lia meio de orelha, muita coisa eu não tinha nem tempo para estar de 8 da manhã às 8 horas da noite na companhia e ter esse volume de leitura. Eu acho que o rigor, o Antunes me deu, o rigor que eu tenho hoje, ele me deu também muitos medos, né, na profissão, assim, um medo real de achar que a profissão é um lugar comandado por um chefe. Assim. Existe uma pessoa suprema que a gente tem que obedecer. Esse lugar ficou morando dentro de mim alguns anos, porque eu acabei tendo relações com diretores parecidos, né? Eu fui para a televisão com a Vancini, que tinha uma figura poderosa também, assim, dos atores temerem muito ele. Tive encontros com diretores assim na minha vida que fizeram com que o meu diretor fosse o oposto disso. Mostrar
diferente, né? Assim, posso falar horas de cada um deles, né? O João Fonseca, como você acabou de me dizer, era do mesmo grupo que eu de Santos. Era esse meu amigo que eu visitei no dia do teste. Então, assim, somos contemporâneos, né? Somos amigos, então as nossas referências são parecidas. Não existe uma situação de quem aprendeu com quem. Estávamos juntos ali na mesma situação, nos mesmos lugares, nos mesmos grupos, e bebemos de muitas influências. E é meu amigo até hoje, mora no Rio trabalhando. Eu tive muita sorte. Eu sou de uma geração intermediária que conseguiu trabalhar com Antunes, saí do Antunes para ir para o Gabriel Vilela, saí do Gabriel Vilela para ir para a TV Globo. Quando eu cheguei na TV Globo, eu trabalhei com o Denis Carvalho, daí eu já fui trabalhar num grupo de pesquisa que tinha M7, Bruno, Paulo Goulart, o Abu Janra, que me adotou, que apesar de é uma memória muito afetiva, as pessoas às vezes têm o Abu Janra foi muito difícil. O Abu Janra comigo sempre foi uma pessoa adorável, assim, muito próxima, assim, me chamava de meu cisne, falava, essas outras são galinhas, você é cisne. Então, assim, o Abu Janra, ele foi uma pessoa que reconstruiu os cacos deixados pelos outros, assim. O Avancini, eu tinha uma relação bem, ele me chamou para as novelas. Ele era distante, mas eu sabia que tinha uma coisa carinhosa, mesmo que ele desestabilizasse, que ele gostava de desestabilizar os elencos e as pessoas, tirar as pessoas do lugar. Tinha um jeito, uma afinidade de conexão. Com Jaime Monjardim foi a mesma coisa. Eu fiz 3 trabalhos com ele, acho que 2 novelas e uma eu dirigi junto. Eu me considero uma pessoa de 49 anos que estava num lugar ali que conseguiu trabalhar com esses mitos todos, né? Que eu acho que eu trabalhei com quase todos, ou se não trabalhei, estavam muito perto. E uma geração mais jovem também. Então, assim, eu falei isso na coletiva, né? Sobre a possibilidade de estar com a N7, com a Eva, numa época da minha vida, estar de novo com elas agora, de ter contato com essas pessoas como Strasser, como o Nanini. O Nanini foi do Pequeno Teatro de Aldeia. Ele me chamou para ser cenógrafo, figurinista. Ter contato com o Nanini já é uma escola, né? Você vai aprendendo com essas pessoas, com esses grandes nomes. Eu acho engraçado quando as pessoas se referem a mim como uma pessoa que possa passar essas coisas para elas também, porque é um ciclo que vai se alternando. Sou uma pessoa de sorte. Sonhei e amei por nós. O Denis fala assim para a Beth Faria: um minuto que eu vou ver um rapaz aqui para a próxima novela, faço uma audição ali decorada na hora. Não, o reto era doença, o reto já era fase doença, eu vi com 350 mil vezes, não era nem tipo obsessão.